No início, no segundo tempo, principalmente, aumentou muito a rotação, né? Tá atacando, o Corinthians se defende dentro da sua estratégia. Olha o erro, a bola sobrando pro gol! Internacional está virando o jogo no cochilo da defesa. Dá uma olhada, solta de novo, o Balbuena foi dominar. Fala, torcedor, estamos aqui para iniciar o vídeo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e temos mais um convidado, mas antes disso, solta a vinheta. Fala, torcedor! Iniciando o vídeo, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, né, Aline. Como vocês podem perceber, acho que ela torce para algum time aí do Sul, ao qual o Pasmo não conhece. Iniciando, vamos começar pelo jogo de sábado, às 16 horas, no Maracanã, Fluminense e Chapecoense. 3-1 para o Fluminense, 2 gols do Pedro, né, artilheiro do campeonato agora. Aline, o que você acha do time do Fluminense, dessa subida que o time do Fluminense está tendo nos últimos jogos? É um time bom no ataque, eu adoro o Pedro, coloco o Pedro sempre no Cartola, inclusive coloquei nessa rodada. E eu acho que eles têm uma estrutura legal, tem um time bacana, eu acho que vai brigar por uma vaguinha na Libertadores. Você acha que a Chapecoense tem chance de correr risco de cair, alguma coisa assim? Eu acho que o risco existe para todos, eu acho que o campeonato é muito equilibrado, você ganha um jogo, você tá na zona da Libertadores, você perde um jogo, você tá perto da zona do rebaixamento. Então é muito equilibrado, eu acho que você tem que, para ser campeão ou para você fazer uma campanha para você não cair, você tem que manter um equilíbrio. Mas eu acho que o risco existe para todos, não sei se a Chape vai... Acho que esse ano ainda não. Você colocou o Pedro no Cartola? Coloquei o Pedro no Cartola. Ele fez 2 gols, eu estava analisando hoje de novo os gols dele, foram gols oportunistas, né? Eu acho que o Abel tinha razão quando o Abel falou que ele ia ser um dos melhores centroavantes do Brasil. Tá se mostrando isso, né? É muito importante pro Fluminense. Eu acho que o treino é muito importante. Eu coloquei o Pedro no Cartola a primeira vez, por exemplo, porque eu li notícias de que ele foi muito bem no treino durante a semana. E aí eu coloquei ele no Cartola e ele fez gol naquele final de semana. Marcos Júnior também, não tá vendo? Marcos Júnior fez a jogada do primeiro gol, fez o segundo gol e também no último gol ele foi importante, né? Tem jogado bem também. É um jogador que tá voltando ao seu futebol, né? Porque ficou um tempo apagado também, né? O goleiro da Chape levou azar no gol. O goleiro ou o zagueiro? O goleiro, né? O goleiro foi cobrir o lance e o zagueiro tirou a bola dele, né? Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio e a Chapecoense vai jogar em casa contra o Ceará. O que você supõe que vai ser o jogo Fluminense e Grêmio? O Grêmio Fluminense, melhor dizendo. Na arena, né? Na arena. Eu acho que vai dar Grêmio. Da Grêmio? Você passa. Acho que vai dar Fluminense. O Grêmio vem desfalcado aí por causa da seleção, né? Sem o Jeromel deu pra ver que o time perde muito, assim, perde uma liderança que o Jeromel passa, uma segurança de defesa. E o Fluminense tá muito encaixado, então se... Talvez voltando o Luan, agora o Grêmio volte ao bom futebol, né? Mas foi sofrido o jogo com o Ceará, então contra o Fluminense, que é um adversário mais forte, eles vão ter dificuldades. A gente costuma dizer que o Grêmio contra times pequenos ele tem mais dificuldade do que contra times maiores. Mas né? eu acho não que seja normal, é que eu acho um pouco mais difícil você jogar contra um time, sei lá, às vezes que tem menos Expressão. Só se defende geralmente. Não deixa prefiro criar. retancar, no caso geralmente, né? Mas eu acho que a chance do Grêmio é um pouco maior porque eles jogam em casa e eles têm bons números dentro da arena. E a Chape? Vence o Ceará? Em casa, Em casa. Na Arena Condá. acho que vence. Acho que tem que vencer. Até para fugir do rebaixamento, ela vai precisar. Segundo jogo da noite, Palmeiras e Sport. Uma vitória do Sport de virada no Palmeiras. Inesperada, né? Totalmente inesperada. Acabou com o Cartola de metade do Brasil. Anselmo, nome do jogo. Eu diria Anselmo Dritt. Anselmo Dritt, verdade. Nossa, quero vir. O primeiro tempo até o Palmeiras, só deu o Palmeiras, né, no jogo, mas não conseguia fazer mais gols, né, abriu o placar logo no começo e depois não conseguia fazer. O Sport, induz a finalização do Anselmo, fez um gol já. Daí depois ele fez mais uma finalização, outro gol. Então foi mais efetivo o Sport, mas o Palmeiras jogou melhor.
É que uma coisa que a gente repete todo vídeo aqui, não sei se você vai concordar. Palmeiras, melhor elenco do Brasil, né? Tem peça para repor, tem isso, tem aquilo. Você concorda com isso? Você acha que o Palmeiras tem chance de ser campeão ou vai morrer na praia? Não, eu acho que desde o começo do campeonato não tem como não ser um dos candidatos ao título. O elenco deles é ótimo e vem de uma sequência no ano passado e tudo mais, só que não adianta, isso não ganha campeonato. Se você não manter aquele equilíbrio, não tem como. O elenco no papel é uma coisa, ele tem que funcionar na prática. Palmeiras no meio campo pra frente tem Lucas Lima, Johan, Borja, Dudu, Guerra, Keno, Bigode. William Bigode. Então dá pra suprir ali, digamos, 3 times se quiser, só com os meios do Palmeiras, né? O Palmeiras está em 7º colocado, com o melhor elenco do Brasil, né? Foi uma derrota pra mim muito estranha, assim. Foi quase tipo a derrota do Santos pro Grêmio. Eu jamais imaginei que o Grêmio ia fazer uma goleada no Santos, né? Eu jamais imaginei que o Sport ia ganhar do Palmeiras, na casa do Palmeiras, com o time titular do Palmeiras. O Dudu perdeu um gol feito no final do jogo ali que fez falta. O Keno perdeu o pênalti, que fez falta também. Eu acho assim, o time do Sport, né, ele não coloca medo em ninguém, mas acho que é o segundo jogo que ele surpreende já, né? Então, a gente supostamente, né, quando vai escalar no Cartola a gente pensa, Palmeiras e Sport, 5x0 Palmeiras, né, 3x0 Palmeiras, e às vezes acontece isso, né? Na próxima rodada o Sport vai pegar o Atlético Mineiro e o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro, então os dois vão pegar times mineiros, né? Você acha que o Cruzeiro vence? Eu acho que dá Cruzeiro, mas não sei, o Palmeiras também pode surpreender fora de casa, mas o Cruzeiro foi mal no final de semana, foi um jogo ruim, né? Ruim. Contra o Santos. Muito ruim. O Sport e o Palmeiras estão começando a pontuação, né? O campeonato tá muito embolado, né? Mas o Palmeiras é um time também que gosta de jogar fora de casa, né? É o time que mais ganha fora de casa. Então, acho que vai ser um jogo complicado, sim. Mas fugir das apostas. Próximo jogo da rodada, o jogo no Independência, às 21 horas do sábado, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro jogando em casa. Atlético Mineiro, como a gente estava conversando aqui antes, o time mais estranho do campeonato, porque quando tu acha que ele vai ganhar, ele perde, quando tu acha que ele vai perder, ele ganha. Né? Esperávamos que fosse um jogo mais equilibrado, assim, até pelos lances até que foi, né? Teve bola na trave e tudo mais, mas o Flamengo ganhou, assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A gente estava conversando antes aqui que esse negócio de candidato a isso, candidato a aquilo, é uma coisa muito estranha de se falar, mas vamos falar um pouco do Flamengo, porque ali, né, todo vídeo aqui, tanto quando a gente fala do elenco do Palmeiras, a gente fala que o Flamengo é o time que vai, não vai, vai, não vai. Você acha que o Flamengo vai, não vai de novo? Eu acho que o ano passado estava melhor, por exemplo. O ano passado fez uma temporada excelente, só que só não conseguiu fechar com chave de ouro porque, infelizmente, não conseguiu um título. Eu acho que merecia ano passado. Fez uma temporada, montou o time, veio naquela sequência bacana, chegou em algumas finais. Eu acho que esse ano eu acho que o nível não tá tão alto como do ano passado, mas é um elenco ótimo que ainda pode... Eu acho que é um dos sérios candidatos ao título, com certeza. Você concorda com ela? Concordo com ela, até porque eu gosto desse elenco do Flamengo. Menos tirando a zaga, do meio pra frente é um elenco jovem, rápido, e tem o Diego ali que é um excelente jogador, né, que ele administra o jogo como ninguém assim hoje no Brasil. Mas parece que o time não tá encaixando esse ano ainda, parece que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu considero junto com o Palmeiras, ou talvez depois do Palmeiras, acho que o melhor elenco, né? De meio pra frente, pelo menos, né? Diego, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior. Mais equilibrado, né? E tem o tá comemorando até agora lá, o Henrique Dourado. O Flamengo tem um time realmente bom, assim. Só que, como eu falei, talvez o flamenguista seja o torcedor mais triste, né? Por causa da esperança que cria. Daí tu cria esperança, vai lá e monta o time e tal, e vai ser campeão. Não tem como você não gerar uma expectativa, porque o elenco é bom. Aí o time começa a demonstrar que pode, e aí no final nada e morre na praia. É sofrido. O Flamengo é líder, né? O Atlético Mineiro, ele foi o que ditou o ritmo do jogo, mas sofreu um gol ali, uma arrancada do Vinícius Júnior que... Eu acho que na verdade no futebol isso é
Na posse de bola, por exemplo, hoje em dia não importa nada. Se você tiver 90% de posse de bola e você não souber matar o outro time tem 10% e mata com um gol, pronto, acabou. Inclusive, Vale o gol. Inclusive, vamos falar depois, foi o caso do jogo do Inter e Corinthians, né? Do Atlético Mineiro, como a gente já comentou, vai ser contra o Sport, então a gente já comentou como que vai ser esse confronto. O próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia, que vem de uma vitória de 3-0 sobre o Vasco. Você acha que o Zé Rafael e o Bahia ali conseguem uma lasca na Libertadores, Sul-Americana? Sul-Americana, quem sabe? A cara dela foi melhor. Libertadores, acho que não. Acho que o Flamengo vai levar, vai jogar em casa. E mesmo ganhando, aí sendo líder, eles ainda estão com a pressão da torcida, porque em casa eles não mostraram ainda um futebol convincente. Então acho que eles vão precisar mostrar e a torcida deles é no pé mesmo. Bom, se o Flamengo ganhar, o Flamengo mais líder do que nunca, né? E o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, coloca o Otero jogar, né? Achei que ele tava machucado, tava no banco. Eu também achei que ele tava machucado. Daí o cara entra e dá as melhores chances pro Atlético Mineiro, então, por favor, né? Deixa o Otero jogar ali que eu preciso dele no Cartola. Primeiro jogo do domingo, 11 horas da manhã, Paraná e Atlético Paranaense, um clássico. Clássico do Ival Brito, Paraná com 3 pontinhos na tabela, Atlético Paranaense com 6, ambos na zona de rebaixamento. Aline, você acha que o Paraná cai? Todo convidado que vem aqui a gente pede isso. E aí a gente cita uma coisa, o jogo do Paraná e o União, que teve, né, a gente cita sempre esse jogo, que o Paraná perdeu pro União, a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo com o time do Paraná? Eu acho que é um sério candidato ao rebaixamento, é um time bem estável, eles não sei, eu acho que é difícil o Paraná escapar. Claro, a gente tá no começo do campeonato ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer, pode ser que o futebol muda muito, pode ser que eles se encontrem, que mude técnico, alguma coisa aconteça, mas no momento eles são um dos principais candidatos. Eu até fico meio triste porque eu assisti uns jogos do Paraná e eles têm uma maneira legal assim, de jogar, mas falta peça no elenco, assim, falta qualidade. Eu achei que a primeira vitória vinha agora e eu aproveitava que o Atlético Paranaense deu uma baixada no nível, eu achei que ia ter a primeira vitória, mas não conseguiu e é o principal candidato ao rebaixamento. Eu tava lendo algumas matérias durante a semana sobre o Atlético Paranaense especificamente, sobre o esquema, né? Todo mundo tava falando que precisa de mais técnicos, como o técnico do Atlético Paranaense, que faz uma mudança totalmente diferente, né? E os esquemas dele, a montagem do time é totalmente diferente. A maioria dos técnicos faz o mesmo esquema que todo mundo. Ou é só a marcação, ou é só ataque, ou é sufocar, ou é aquela troca de bola fácil assim, e rápida. E o treinador do Atlético Paranaense tentou colocar umas coisas diferentes. Infelizmente não deu muito certo, né? O Atlético Paranaense é bem mal nos últimos jogos. Começou bem no campeonato. Você que gosta mais da parte tática, você acha que cai o técnico? O técnico precisa de respaldo, né? E respaldo técnico no Brasil é resultado. Não tá tendo resultado e assim fica difícil. Tudo bem que o Atlético Paranaense tem uma vantagem deles serem muito fechados, né? Tipo uma Coreia do Norte, assim, né? Dos times. Então pode ser que isso segure o técnico. Mas eu vi que perdeu algumas peças, Felipe Jodorowsky foi embora. Se não reforçar o elenco, o técnico não vai conseguir imprimir o modelo de jogo que ele gosta com efetividade, né? Então vai ficar difícil pro técnico. Lembrando que o Paraná vai jogar na próxima rodada em São Januário contra o Vasco, vai jogar fora de casa. O Vasco que vem do chacoalhão do Bahia, então talvez o Vasco queira se recuperar. E o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Santos, que é um time muito estranho também no campeonato, né? O Santos. Você aposta em quem, Paraná e Vasco? Vou apostar na primeira vitória do Paraná de novo. Acho que o Paraná vence a primeira, o Vasco vence. Eu acho que é um jogo pra empate, sei. Mais um empate do Paraná? Mais um empate do Paraná. E o jogo do Atlético Paranaense e Santos? Acho que o Atlético Paranaense agora vai ganhar, vai aproveitar essa má fase do Santos, que parece que piorou muito, né? Não sei o que aconteceu lá dentro, que o time do Santos está muito desorganizado agora e o Atlético Paranaense vai aproveitar a força da torcida. Você acha o Gabigol um bom jogador? Um bom jogador, ele é. Eu acho que ele pode mais. Eu acho que a gente sabe que ele pode mais. Eu acho que quem acompanhou o começo da carreira dele sabe do potencial. Quem sabe, na verdade, quando o time entra numa fase ruim, consequentemente o jogador entra junto nessa. Mas eu acho que ele pode mais.
A gente costuma falar brincando aqui que o Gabigol não voltou da Europa e o Lucas Lima não foi ainda, né? Porque eles parecem que às vezes não entram em campo. O Gabigol, inclusive, na Copa do Brasil, fez gol de letra e tudo mais. Aí quando chega no Campeonato Brasileiro pra fazer alguma coisa, né? Pra fazer o time jogar e ir pra frente, o Santos não vai, né? São duas promessas, né? Sempre foram duas promessas. Eu acho que é por isso que eles são muito cobrados. Sempre foi e eles sempre tiveram um nível alto, sempre foram um diferencial. E aí eu acho que agora eles não conseguem mais ser esse diferencial e aí pesa muito pro lado deles. Mas eu acho que essa questão de você ser muito promessa, depois você não consegue jogar sozinho também. Se você não tiver um elenco bacana, alguém que jogue ali na parceria contigo, também fica difícil, né? Um esquema de jogo, Um esquema de jogo que não que facilite pro jogador em si, mas até pro time todo. Primeiro jogo das 16 horas do domingo. Primeiro jogo das 16 horas no domingo. Bahia e Vasco na Fonte Nova. Bahia 3-0. Repetindo o mesmo placar da Copa do Brasil. Então nos últimos dois confrontos entre os dois times, 3-0 para o Bahia. O jogo foi razoável, na minha opinião. Eu vi alguns lances, acompanhei um pouco do jogo. Mas realmente o Vasco totalmente desorganizado e sem chance de vencer o Bahia. Conseguiu segurar o primeiro tempo ali, mas no segundo tempo o Bahia passou por cima, né? Não teve chance pro Vascão. Também com essa zaga do Vasco aí vai ser difícil se manter na Série A. E vem de polêmica, né, dos jogadores que fizeram aquele post lá, aquela postagem, a torcida não comprou a brincadeira deles. E eles estão marcados, impressionados e jogar assim é difícil, né? Então já não são os primores do jogador, assim, então mais pressionado assim, eu não acredito mais do Vasco. O Bahia chegou a 8 pontos também, né? Empatou com o Vasco. Bahia chegou a 8 pontos, empatou com o Vasco. O que você acha do time do Bahia, Aline? O time do Bahia gosta de surpreender. Não é um time ruim, aquele dos times, aqueles que ninguém aposta, aqueles que todo mundo tem certeza que vai cair. É um time estável que tá ali, vai brigar por aquela vaguinha na Sul-Americana. Tem o Zé Rafael que dá um pontinho legal no Cartola. Eu tava vendo que finalmente eu acho que o Bahia conseguiu acertar ali Regis e Zé Rafael, né? O Zé Rafael a gente sempre fala que não entende por que ele não foi vendido, né? Foi o René Júnior vendido, foi alguns outros vendidos, o Zé Rafael acabou ficando. E eu acho que realmente ele é o melhor, né? Do time do Bahia. Quando ele tá pro jogo, ele decide, né? Lembrando que o próximo confronto do Vasco é contra o Paraná, né, que a gente já comentou aqui mais ou menos como que vai ser o jogo. E o próximo confronto do Bahia é jogar contra o Flamengo fora de casa. A gente também já comentou aqui sobre o Bahia. Outro jogo das 4, Botafogo e Vitória, 1-1. Jogo no Engenhão. E o Botafogo no meio da tabela, como sempre. A gente estava comentando aqui que o Botafogo é um time que você não tem como apostar se vai cair, se vai subir, se vai ficar, ou se foi, ou se está jogando campeonato ou não está. Se trocar de cor de camisa ninguém lembra quem que é. É bem difícil assim. Aline, você que gosta muito de futebol do Sul, você acha que o futebol do Nordeste, ali, Vitória e Bahia, tem chance de alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Acho que só Libertadores não, né? Mas acho que a Sul-Americana. E eu acho que rebaixamento não. Cai, Vitória e Bahia não cai? Acredito, acho que não. Eles fazem bons jogos em casa e fora também eles vão. Eu acho que quem não é candidato ao rebaixamento, a Libertadores eu acho que também não, e é isso aí, vai ficar no meio da tabela. O Paulo gosta muito do Neilton, você acha que o Neilton consegue levar a Vitória a algum lugar? Parece que sim, acho que ele continua sendo decisivo jogo a cada jogo, né? Então eu acho que ele vai ser tipo o Marinho, assim, vai salvar a Vitória aí. O Vitória que na verdade vai pegar o Internacional, né? Na próxima rodada. E aí, como é que fica? O jogo do Inter contra o Vitória lá no Copa do Brasil, o Inter foi o melhor. O jogo inteiro, inclusive. Mas o Vitória se abdicou de atacar, assim. E eles não tinham Neilton, né? Deu empate, acho, o jogo. E agora eles vêm com o Neilton. Então, difícil o jogo. Vocês acham que o Vitória é totalmente dependente do Neilton? Não sei se totalmente, mas 80%. Ele é o goleador, né? É o cara que decide. Da assistência. Eu acho que da assistência, não é só. E eu acho que tem que dar uma atençãozinha especial pra ele. O Vitória vai jogar com o Inter e o Botafogo vai jogar com o São Paulo. Eu, como São Paulino, lembro do ano passado, que foi o jogo do Hernanes, né, contra o Botafogo. O Hernanes fez os gols e foi o começo da recuperação do São Paulo para não cair. Então eu acredito, como São Paulino, nessa próxima rodada, o São Paulo ganha do Botafogo. São Paulo é o único invicto no campeonato até agora. Não sei se vocês discordam de mim, mas acredito numa vitória do São Paulo, né, em casa, contra o Botafogo, que está oscilando bastante.
Tudo leva a crer que é uma vitória do São Paulo, né? O São Paulo invicto e o Botafogo. Próximo jogo, Santos e Cruzeiro, jogo no Pacaembu, 1-0 Cruzeiro, segundo os comentários de todas as pessoas que a gente conversou, um jogo ruim de se ver. O Cruzeiro do Mano Menezes é um time estranho também, eu diria. Porque às vezes ele faz um jogo triste de assistir, assim, um jogo sofrido, ruim ali, mas leva uma vitóriazinha de 1-0. Daí, do nada, os caras começam a pressionar ele vai lá e mete uma goleada na Libertadores. 2. Então é um time... Você tem que confiar no Mano, né? Quem é cruzeirense tem que confiar nele ali, porque ele é foda. Ele já mostrou que pode confiar nele, né? A gente já comentou um pouco antes do Gabigol, Aline, você acha que algum outro jogador do Santos, o Paz comentou do Renato, algum outro jogador do Santos pode ajudar o Santos a deslanchar no campeonato? Eu acho que o Santos, na verdade, não sei se a palavra é estranha, porque o elenco deles é bom, eles têm um time legal, eles têm aquele menino novo. Dodô, o lateral? E eu acho que o Dodô é um cara que tá aparecendo bastante, sabe? Eu acho que vai... Eu não sei, o time do Santos tá numa fase ruim, eu acho. É um time que também a gente sabe que pode muito mais. Pode mais. Eu acho que por isso que essa fase ruim do Santos e essa instabilidade do Cruzeiro fez com que o jogo ontem fosse um jogo ruim de se ver. Lembrando que o Santos tem o Vanderlei, que o Paz às vezes critica, porque o Vanderlei espalma demais. Tem o David Braz, o Lucas Veríssimo, tem o Rodrigo, tem o elenco, tem o Sacha agora, e tá namorando a zona de rebaixamento, é uma coisa estranha, né? Eu gosto muito do time do Santos, assim, anualmente, assim, sempre gosto dos times deles, porque jogam rápido, fácil, um futebol moleque, alegre, assim, né? E eu acho que vai um tempinho aí, acho que tem que encaixar de novo, porque eles estão na Libertadores, tem que fugir desse limbo aí da tabela, mas tem o Bruno Henrique que tá voltando agora, o Renato voltando agora, o Sacha, desde que renovou, não jogou mais, tem os jogadores ali que tem muito potencial para crescer ainda. Então acho que mais um tempinho aí, se confiar no Jair Ventura, o time encaixa até. Acho que o Bruno Henrique faz toda a diferença e acho que essa volta dele vai ajudar nessa melhora do Santos. O ano passado tinha o Lucas Lima ainda, mas o Santos, a maioria dos jogos era decidido pelo Bruno Henrique, né? Então ele voltando agora, tá voltando de lesão ainda, precisa de um tempo pra ele. Inclusive no jogo ele entrou no jogo, o primeiro lance ele já quase fez um gol. Quase teve outra lesão. Também. Lembrando que eu sempre comento às vezes assim nos vídeos aqui que o Neto, lembra do Neto, comentarista, o Neto? Ele falou lá no início do Campeonato Paulista que o Santos era a quarta potência de São Paulo, né? Tipo, tinha o Corinthians, tinha o Palmeiras, aí tinha o São Paulo que estava se reerguendo e o Santos. E infelizmente, né, o Neto está comprovando um pouco essa teoria mesmo com todo esse elenco que o Santos tem, né? Dos paulistas ele, né, por mais que na Libertadores, como o Paz comentou, esteja razoável, no Brasileirão ele está deixando a desejar. Perdeu o clássico pro São Paulo, perdeu pro Cruzeiro, tem perdido alguns jogos bem estranhos, assim. O Jair Ventura parece que não está conseguindo imprimir o mesmo ritmo que ele tinha no Botafogo, né? Agora eu acho que com a volta do Bruno Henrique, tem que o Sacha, quem sabe, entrar no jogo de novo, porque ele começou bem e aí não... E é um jogador bom, a gente sabe que pode render mais, o Gabigol também. É uma questão de encaixar o time mesmo. Eu acho que o Santos tem 2 zagueiros bons, razoáveis, 2 laterais bons, razoáveis, tem meio campos bons, razoáveis e ataca bom, razoável e goleiro também. Então, tipo, é um time completo, só não ganha. Tá faltando entrosamento mesmo, assim. Acho que por isso que pra mim o Renato fazia muita falta, porque ele chama o jogo, ele administra, ele abre. Então, acho que faltava, e ele é experiente, né? Acho que faltava isso, alguém experiente ali no meio do elenco, porque é só menino. Então, acho que com a volta dele aí também, acho que o Santos vai dar uma melhorada. Lembrando que o Santos vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, como a gente já comentou, e o Cruzeiro tem um jogo mais difícil que é contra o Palmeiras, né? Que, como a gente já falou, que é um time que tem tudo para ser um dos que vão brigar pelo título. Eu acredito na vitória do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro é forte em casa, mas o Palmeiras também pode... Difícil apostar nesse jogo. E eu não coloco ninguém no cartão. Último jogo, o jogo mais importante das 4 horas, Internacional e Corinthians. Um joguinho de virada, 2-1 pro Inter. Aline. É bom, viu? Ganhar no Corinthians. É bom. Até eu que não sou colorado, gostei. E o Inter tem um histórico ruinzinho contra o Corinthians.
E eu acho que, na verdade, o Inter tá nessa coisa de recuperação e, né? E era muito importante ganhar esses dois. Era uma coisa que o time focou. Vamos ganhar esses 2 jogos. Chape e Corinthians, porque é muito importante. E deu um sustinho, viu? Eu particularmente, né? Cheguei, liguei a TV. Eu tava assistindo meio que simultaneamente 2 jogos. Liguei a TV e falei, gol. Não acredito, 4 minutos. Gol do Corinthians. Será que vai fazer uns 3-0 no Inter? A gente fala desses jogos loucos, né? Que a gente tava falando antes. Eu falei, não acredito, né, cara? 1-0 já. Acho que a maioria dos colorados deve ter pensado, não, cara. Não. Assustou porque foi um gol pelo lado esquerdo ali que tava sem o Cuesta. Em cima do Klaus, falha do Danilo Fernandes também. Uma falha geral assim da zaga e que eu fiquei pensando, será que vão agora forçar ali naquele lado? Mas eu acho que o gol foi aquela história dos males, né, que vem. Eu acho que deu uma acordada no time, sabe? Foi já no início, peraí, começou 4 minutos, um gol, falha meio geral, então eu acho que depois a posse de bola foi quase só do Inter. O Inter perdeu muitos gols. Mereceu, na verdade foi uma vitória merecida, porque dominou o jogo, perdeu muito gol, o Damião tentou a sua bicicleta de sempre e foi um resultado merecido. É um jogo que assusta porque o Corinthians ele tem esse estilo de jogar de deixar o adversário trabalhar a bola, né? E ele é um time frio, assim, que espera o adversário trabalhar e vai nas oportunidades e é fatal, assim, né? Então esse que assustou um pouco porque pensou, o Inter vai ficar produzindo, vai ser igual o Cruzeiro, não vai ganhar. Mas aí os deuses do futebol aí contemplaram. Eu até estava vendo as entrevistas do intervalo, os jogadores do Corinthians pareciam tranquilos, né? O repórter chegou e perguntou para eles, 63, se eu não me engano, 67% de posse de bola pro Inter, e vocês, não, a gente tá fazendo nosso jogo e tudo mais, e isso e aquilo. Aparentemente seria um jogo mais ou menos como você falou. Eles têm essa tranquilidade tanto de começar bem e manter, ou ter a calma para virar, e eles sabem jogar bem. Eles sabem jogar bem. Tem calma pra recuar a bola pro goleiro. Do elenco do Inter, né, eu gosto muito do William Potker, que eu escalo ele no cartão às vezes e eu acredito muito nele, mas a diferença desse jogo pra mim foi o Luca. Desde a estreia dele, né, o Lucas já estreou muito bem no Inter. Eu acho que não só nesse jogo, mas ele tá sendo muito importante pro time. Ele estreou muito bem, ele joga com vontade, ele vestiu a camisa, ele é um jogador bom, que faz um diferencial. Luca encaixou certinho. É um jogador que arrisca, né? Acho que tava faltando muito isso pro Inter. A gente precisava muito de alguém que chutasse de fora da área. Porque tem os jogadores que tem o D'Alessandro, tem o Nico, que são bons finalizadores, que chutam bem de fora da área, mas eles estavam sem confiança para chutar. Daí chegou o Luca com muita confiança. E parece que tá passando isso pro time. Isso contagia, né? É normal. Uma coisa que me deixou feliz assim, de ver o jogo é que o Inter, além de manter a posse de bola, é uma posse de bola não aquela sem resultado, sem um objetivo no jogo que nem tinha nos outros anos, assim. Esse ano tá com a posse de bola e tá segurando a bola lá na frente, tá criando chances. Tem o passe dá certo, não é aquela coisa de pega a bola não sabe pra onde vai. E até tava conversando com os amigos, eles reclamando que o Inter só joga pela lateral. Até hoje tava vendo a reprise do jogo de novo. Não tem como jogar pelo meio do campo com o Corinthians. Eles têm 2 linhas de 4 ali que tu repara ali, os jogadores do Inter pegavam ali, o Patrick quando tava no meio pegava a bola, chegava 2 marcar. Então é um time que tu tem que ser inteligente, tu tem que saber ler o jogo. Eu acho que o Odair foi muito feliz nisso. E ele abriu pelas laterais, até a substituição ousada que ele fez, que é fora do comum, tirou o Iago para colocar o Nico. O Nico sabe fazer o meio campo, mas acho que além do meio campo ele puxa muito para fora também e ele viu que o jogo era nas laterais do Corinthians, que estavam fracos, né? Não estavam confiantes e foi por ali que saiu a vitória, né? Eu acho que isso é importante, não só nesse jogo, mas sempre, claro, todo time tem uma impressão de jogo, mas você tem que ver justamente com quem você está jogando, o que vai funcionar, o que não vai. Às vezes você sacrifica uma posição para melhorar outra você tem que jogar por onde dá certo mesmo. Mesma questão do Grenal, não tinha como o Inter avançar no Grêmio, jogou retrancado, segurou e conseguiu o resultado que queria. Inclusive nessa mudança ali do técnico, até o Patrick, né? Teve que alterar um pouquinho a posição dele para o Patrick melhorar o esquema, né? Ele já foi lateral esquerdo na carreira dele, né? No Atlético Mineiro acho que ele só jogou de lateral esquerdo, inclusive.
Então é um sacrifício que ele faz pelo time, né? Ele é o melhor jogador em campo do Inter, talvez, mas tem que se sacrificar às vezes para dar certo um esquema maior, né? E era para ser ali a vitória do Inter porque foi numa falha do jogador do Corinthians, né? Infelizmente pro Mantuan, mais uma falha dele, triste ali, saiu chorando até do jogo. Um piá novo e o Rossi, né? Rossi. Levou sorte, se não me engano ele tinha entrado, né? Fazia pouco tempo e fez o gol, né? O Rossi essa é uma característica dele, ele é muito oportunista, não sei se é a palavra, mas ele tá sempre ligado, ele marca bem, ele posiciona bem, ele tem velocidade, é um cara diferente. O Inter tirou o estigma que a gente fala aqui, que é meio chato de falar, mas tirou o estigma de Série B agora? Acho que tá no caminho. Eu acho que é muito difícil porque acabou de voltar, entendeu? É inevitável. As pessoas vão passar o ano inteiro dizendo lembrando que o Inter voltou da Série B. Então não tem... E quando isso acontece, não tem como você ficar negando ou você não gostar. Acontece com poucos times não foram rebaixados e é normal, não adianta. A gente tem que aceitar, entender, só que tem que respeitar toda a história do clube e entender que a gente está num momento de reconstrução e que é inevitável falar, não lembrar da Série B ano passado, só que tem que esquecer isso. Tem que esquecer, seguir em frente e não pensar só na Série B. A gente já comentou aqui que o próximo confronto do Internacional é fora de casa contra o Vitória e o próximo confronto do Corinthians é em casa, na Arena Corinthians contra o América. A Aline estava brincando aqui com a gente que o Corinthians vai deitar, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou apostar aqui na vitória do América, 3-0. Eu vou apostar numa vitória do Corinthians e a virada de chave do técnico. Um respaldozinho para Osmar Loss. Vamos para o segundo jogo mais feliz dessa rodada. América e São Paulo. São Paulo jogando fora de casa. O único time invicto do brasileiro, só para lembrar todo mundo. 3-1. São Paulo chegando ali entre os líderes. E o América novamente ficando pelo caminho na tabela do Campeonato Brasileiro. Aline, você como colorada, você aposta que o São Paulo tira o estigma de time ruim dos últimos anos? Acho que sim, acho que tá no caminho, né? E tá quietinho, tá empatando, tá ganhando, não perdeu nenhuma, tá invicto. Acho que vai Libertadores no mínimo, né? Acho que a primeira vitória convincente assim do São Paulo, né? Tipo, jogando com a bola, administrando o jogo e fazendo um placar elástico até. Acho que ainda vai mostrar muito, na verdade. Eu comentava com o Paz no começo do campeonato que o Aguirre era meio louco, né? Teve uma rodada que eu fiquei, como São Paulo, fiquei revoltado porque ele tinha 3 laterais em campo e 5 meio campo, nenhum atacante e 2 zagueiros. Eu fiquei, meu Deus, o que o cara tá fazendo? Agora ele conseguiu acertar o esquema ali, né? Teve algumas interferências, assim, digamos, de sorte dele, que nada contra o Cueva, mas achei bom que ele foi pra seleção, foi ter o filho dele, as coisas lá. Achei bom porque o Aguirre pôde trabalhar melhor com o que ele tem. Nenê, Everton, Diego Souza, aí Lucas Fernandes e Valdívia ali, tá ajudando bastante o time de São Paulo a criar uma cara, né, de elenco. Eu gosto muito do Aguirre, eu gosto do esquema que ele joga, eu gosto dos rodízios que ele faz, assim, que ele valoriza todo o elenco, né? Como a gente falou aquela vez lá, que você estava desconfiado dele, e agora tá começando a mostrar o resultado, né? Lembrando que, como a gente já falou aqui, o São Paulo na próxima rodada vai jogar contra o Botafogo, e o América, como a gente acabou de comentar, vai jogar contra o Corinthians. Como São Paulino, né? Eu falei brincando antes no começo, mas realmente fiquei muito feliz. Mas eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que o São Paulo tem uma pequena chance de ser campeão brasileiro esse ano? Eu acredito que o São Paulo tem chance sim de brigar pelo título, porque é um time grande, né? A camisa pesa. E tem um bom treinador que, conseguindo colocar o esquema de jogo dele, tem chance de lutar por esse título. O São Paulo, né, falando sério, assim, é um time de caras mais velhos, né? Então o Nenê, por exemplo, ele tá surpreendendo todo mundo, até o repórter chegou e perguntou pra ele como que você consegue correr. Porque alguns outros jogadores bem mais jovens, né, saíram durante o jogo, né, por questões físicas e o Nenê ficou até o final. Você acredita que a experiência do Nenê e do Diego Souza podem ajudar o São Paulo, né, que são jogadores vitoriosos, mas estão buscando uma parte final da carreira mais vitoriosa ainda, talvez, né? Ajuda, e eu acho que isso é muito importante no futebol. Eu acho que você ter um time só muito experiente, um time muito novo, eu acho que não... Claro, pode ser que dê certo, mas eu acho que essa mistura é bacana. Eu acho que eles agregam muito no time de São Paulo e eu acho que tem chance sim de ser candidato ao título.
O Aguirre tem tentado fazer a mescla ali, né? Acho que tem uns 4, 5 jogadores da base, tipo Lisieiro, mais alguns que subiram, e os bem mais antigos, né? Como Nenê e companhia. Último jogo da rodada, então, Ceará e Grêmio. Vitória do Grêmio fora de casa, 1-0, em pleno Castelão. O Grêmio subindo na tabela, 12 pontos. Ceará não sai debaixo da tabela, continua ali na vice-lanterna com o Paraná com 3 pontos. Com 2 colorados aqui fica difícil comentar esse jogo. Mas o jogo não foi bom. Confesso, assisti os lances, estava acompanhando simultaneamente alguns jogos. O jogo do Grêmio e Ceará, o Ceará e Grêmio não foi bom. O Grêmio, como a gente já comentou antes aqui, parece que não joga tão bem contra times pequenos e sentiu a falta do Jeromel. Do Jeromel, do Arthur, do Luan. Foi um time muito mesclado, assim, né? Com o Everton voltando agora do lesão. Então enfrentou dificuldades aí para enfrentar o Ceará. Eu canto a pedra da seguinte forma. Eu falo, né, e às vezes a galera quer discutir comigo, mas eu penso assim, eu acho que o Corinthians e o Grêmio não têm capacidade, infelizmente, pelo menos não mostraram por enquanto, para ser o mesmo time do ano passado. Você acha que o Grêmio pode ser campeão da Libertadores, brasileiro, algum título grande, assim como ano passado, ou vai ficar mais ou menos como Flamengo, Cruzeiro? Eu acho que tem chances. Não quero, mas acho que tem chances. Eu acho que tem um elenco muito bom, né, e eles vêm há 3 anos pelo menos jogando junto. Mas eu acho que o ano deles foi o ano passado, acho que eles fizeram um ano excelente e se não deixar cair, se não vender, tudo tem agora, depois da Copa tem a janela de transferência, eles têm jogadores visados, tem Luan, tem Arthur, então eu acho que se conseguir manter o elenco e conseguir manter, eu acho que tem chances, inclusive na Libertadores, né, os grupos estão ficando cada vez mais tranquilos, digamos assim, Copa do Brasil também. Então chance sempre tem, né? Eu acho que, como eu falei do Corinthians outra vez, que o Corinthians, o campeonato que ele focasse ele ia ganhar, acho que o Grêmio é mais isso ainda, acho que o campeonato que ele focasse, se ele escolher só um campeonato, ele vai ganhar, não importa qual campeonato, se for Libertadores, Campeonato Brasileiro, ele tem time para ganhar qualquer campeonato. Só que parece que esse ano eles não decidiram o foco ainda, daí fica muito difícil, porque daí que nem essa maratona de jogos ali, eles forçaram muito os jogadores e acabaram tendo lesões, e lesões até parecidas dos jogadores. E isso daí agora dificultou um pouco, porque agora daí não tem Libertadores, mas tem jogador machucado. Então fica difícil. Eu acho que a tabela dos times brasileiros é complicada, é um ano complicado, porque são muitos campeonatos. Então eu acho que essa é realmente a questão. Acho que a partir do momento que o Grêmio decidir qual eles querem, eles têm seríssimas chances de ser campeões. Só que não escolheu ainda, realmente. Lembrando que o Grêmio, como a gente já comentou, pega o Fluminense, né? O Fluminense vem em ascensão. Então o Grêmio e o Fluminense vai ser um jogo bem difícil de saber quem vai ganhar. E o Ceará pega a Chapecoense, que levou, né, o chacoalho do Fluminense, inclusive. Também é um jogo difícil de saber quem que leva, né? O Chapecoense está lá embaixo, o Ceará está lá embaixo. O Grêmio está ali pelo meio da tabela, o Fluminense agora subiu, né? Então são 2 jogos bem difíceis de saber. O campeonato é realmente muito bom, né? O brasileiro tem um nível muito bom de competitividade, vamos dizer assim. Eu acho que o Grêmio ganha facilmente do Fluminense, na verdade, porque o Fluminense é uma China do Grêmio. Não pode ver o Grêmio na frente e sempre perde. Então acho que mais uma vez vão perder. Não importa o time do Fluminense que vir. O Grêmio acho que tem uma vantagem muito grande sobre o Fluminense. Com Pedro, sem Pedro? Com Pedro, sem Pedro, com Luan, sem Luan, acho que o Grêmio vai ganhar. Eu acho que também por estar jogando em casa, né, na arena, fez bons jogos em casa, acho que tem uma chance maior e a Chapecoense, acho que a Chapecoense vai ganhar em casa. Acho que tem a vantagem por estar jogando em casa. Finalizando o vídeo, nós temos sempre aqui nossos destaques positivos, destaques negativos, expectativas da rodada. E dessa vez nós vamos começar pelo destaque positivo, como a gente sempre faz, que foram... Para mim a vitória do Bahia sobre o Vasco, que é a maior goleada da rodada. Acho que os 2 gols do Nenê, né? Outro destaque, o Sport, que acabou vencendo o Palmeiras, né? Surpreendendo. Então foi um destaque positivo também a vitória do Sport. Expectativas para a próxima rodada, nós elencamos 2, né, nos bastidores. A primeira é... Para mim, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro vem meio tropeçando, mas é um time muito forte em casa. E o Palmeiras é um time que incomoda muito fora de casa. Então, para mim, vai ser um jogo que eu quero muito assistir. Para você, Aline? Acho que Grêmio e Fluminense, né? Acho que o Grêmio é forte em casa também. O Fluminense vem numa fase muito boa, então acho que tem tudo para ser aquele jogo pegado, bonito, com bastante lance, bastante defesa, bastante ataque. Eu acho que vai ser um jogo bem bacana.
Então, finalizando esse vídeo, eu quero falar para vocês que essa semana, excepcionalmente, ou a partir dessa semana, nós teremos um pouco mais de interação com vocês, porque o Campeonato Brasileiro tem rodada no meio da semana. Então teremos mais um vídeo. Lembrando que a gente fez um vídeo especial da Champions e deu a lógica. O pessoal vai falar que foi culpa do golpe que o Sérgio Ramos deu no Salah, isso e aquilo, mas Real Madrid campeão. Gostou do jogo ali? Assistiu? Gostei. Eu achei que fez falta, né? Salah fez falta. Eu acho que até o momento em que ele se machucou, o Liverpool estava melhor no jogo. Realmente. Mas eu acho que deu a lógica mesmo, né? O Real, além de ter aquele elenco que você lê a escalação já te assusta, vem jogando bem, e também eu acho que você precisa de sorte, além de futebol, você precisa muito, além de você ter um bom jogo, um bom time, você precisa de sorte, e eu acho que eles mostraram isso o campeonato todo. Fizeram gol no final do jogo, pênalti, eu acho que já estava escrito, né? Lembrando, né, que o pessoal sempre fala CR7, nesse jogo foi o Gareth Bale, né? O que entrou em campo. Mas mudou a história do jogo, né? É injustiça também com o Cristiano Ronaldo, porque ele levou o Real até a final, fez gol em todo o jogo até a semifinal. E daí falar que ele não jogou ali é meio injustiça. E até porque até o Bale entrar, o Cristiano Ronaldo estava buscando bola no meio campo, roubando bola, incomodando a zaga. Azar do jogo, né? A Champions perdeu por ele não ter feito gol, na verdade, né? E perdeu também pela lesão do Salah, né? Então, as duas expectativas que eram as maiores ali, né? Cristiano Ronaldo e Salah, os dois jogaram o que deveriam ter jogado, né? Infelizmente o Salah saiu. E teve um coadjuvante, digamos assim, que foi o Bale que foi responsável pelos gols. Eu acho que né? não dá pra esperar também sempre só dele, né? Só de CR7. Eu acho que ele fez a parte dele, que nem você falou do campeonato inteiro, apesar de eu achar que esse comentário foi puramente de um fã do CR7, mas tudo bem. Mas eu acho que não dá pra jogar sempre nele também, né? Sim. Eu como torcedor do Real Madrid para essa Champions ali, para essa final, eu fiquei muito triste com a lesão do Salah. Eu queria que ele tivesse jogado, porque a final perdeu muito sem ele e sem o Carvajal também. Porque sai o Carvajal, entra o Nacho e o Real Madrid fica mais trancado. Eu gosto do jogo pra cima, e com o Carvajal e com o Salah o jogo ia ser muito mais divertido, assim, porque ia ser muito perigoso pros dois lados, assim. Então eu fiquei triste, não acho que o Sérgio Ramos foi maldoso, acho que isso ali era lance de jogo. E infelizmente perdemos o Salah na final, né? Mas ele pra Copa já tá confirmado que ele vai voltar. Isso aí, o vídeo de hoje é isso, agradecendo a Aline por um convidado especial aqui. E inscrevam-se no canal, sigam a gente nas redes, acompanhem o trabalho da Aline também, a gente vai deixar o perfil dela para vocês acompanhar, ela trabalha com algumas coisas de esportes e coisas e tudo mais aí. E por hoje é só, fala torcedor!